Em Copacabana, o coração pulsante do Rio de Janeiro, onde o mar encontra a cidade em uma dança de cores e sons, a concessionária Aurora Luxo erguia-se como um templo de ostentação. Era um lugar onde o luxo não apenas brilhava, mas gritava. As vitrines de vidro impecáveis refletiam o sol tropical, transformando os carros expostos Lamborghini, Ferrari, Porsche em joias reluzentes, cada uma com um preço que poderia comprar uma casa na favela. Dentro, o ar-condicionado zumbia suavemente, misturado ao som de jazz contemporâneo que saía de caixas de som embutidas. O aroma de café expresso caro e perfume importado pairava, enquanto os vendedores, em seus ternos impecáveis de corte italiano, moviam-se com a confiança de quem sabia que ali, naquele espaço, eles eram os guardiões dos sonhos dos ricos. Cada sorriso era calculado, cada aperto de mão uma promessa de comissões gordas. Lucas, um vendedor de 30 anos com cabelo penteado para trás e um relógio falsificado que ele jurava ser original, conversava com Sofia, sua colega de olhos afiados e unhas pintadas de vermelho sangue. Hoje é dia de fechar negócio grande, Sophie, ele disse, apontando para uma Maserati azul que acabara de chegar. Se aquele empresário de São Paulo aparecer, a gente embolsa um bônus que dá para curtir o fim de semana em Angra. Sofia riu, ajustando o decote da blusa. Mas tem que ser cliente de verdade, não esses curiosos que vêm só para tirar foto e postar no Instagram. Eles riram, alheios ao fato de que em poucos instantes aquele dia, que parecia tão comum, se tornaria inesquecível. As portas automáticas de vidro da Aurora Luxo deslizaram com um sussurro e um homem entrou. Ele não se encaixava no cenário. Vestia uma camiseta cinza desbotada, com uma pequena mancha de suor nas costas, uma calça jeans rasgada nos joelhos e um par de chinelos de dedo gastos, daqueles que se compra por R$ 10 na feira. Um boné azul marinho cobria parte do rosto e ele usava óculos escuros baratos, do tipo que se encontra em camelôs na praia. Na mão segurava uma garrafa d'água de plástico, amassada como se tivesse sido reutilizada várias vezes. Seus passos eram tranquilos, quase dançantes, como se ele carregasse um ritmo interno que ninguém mais ouvia. Esse homem era Ronaldinho Gaúcho, o gênio do futebol, o craque que encantara o mundo com dribles impossíveis e um sorriso que parecia iluminar estádios inteiros. Mas ali, naquele momento, ele não era o ídolo de milhões. Era apenas um homem comum, invisível aos olhos dos que julgavam pela aparência. Lucas, que estava de olho na porta esperando clientes de peso, avistou o recém-chegado e imediatamente fez uma careta. "Olha só esse cara", ele murmurou para Sofia, apontando com o queixo. "Acha que tá onde? No Mercadão da Rocinha?" Sofia virou o rosto, cobrindo a boca para esconder o riso. "Deve ter entrado por engano. Ou tá perdido, querendo pedir informação." Eles continuaram rindo, enquanto o homem Ronaldinho caminhava lentamente pelo salão, seus olhos passeando pelos carros com uma curiosidade genuína. Ele parou diante de um Porsche 911 Turbo S, verde esmeralda. Uma máquina de tirar o fôlego com linhas tão afiadas que pareciam cortar o ar. Ronaldinho inclinou-se ligeiramente, examinando o capô reluzente, depois passou a mão de leve pela carroceria, como se estivesse tocando um violão, com respeito e admiração. Seus dedos traçaram a curva do para-choque e ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, que carregava memórias de um menino de Porto Alegre que sonhava com carros velozes enquanto chutava bola nas ruas de terra. "Ei, você aí!" Lucas finalmente se aproximou, não porque queria ajudar, mas porque sentia que precisava marcar território. "Esse carro é top de linha, viu? Não é qualquer um que leva." Sua voz era um misto de arrogância e desdém, e ele cruzou os braços, olhando Ronaldinho de cima a baixo. Ronaldinho, sem se abalar, tirou os óculos escuros por um instante, revelando olhos castanhos que pareciam carregar histórias demais. "Beleza, amigo." Ele respondeu, a voz calma, com aquele sotaque carioca misturado com um toque de interior. "Esse Porsche tem opção de pintura preta fosca e o motor é o 3.8 biturbo?" Lucas piscou, surpreso com as perguntas específicas, mas logo recuperou a pose. "Olha, esse modelo começa em R$ 2 milhões, tá? E para customizar, é outro papo. Talvez você queira dar uma olhada nos modelos mais acessíveis lá no fundo." Ele apontou vagamente para uma área onde ficavam os carros de entrada, bem menos glamourosos. Ronaldinho não se alterou. Ele apenas assentiu, recolocou os óculos e disse com um tom tão educado que parecia desarmar: "Tá bom, vou dar uma olhada então. Valeu." Mas em vez de ir para os carros acessíveis, ele caminhou até uma Ferrari Roma vermelha,
estacionada sob holofotes que faziam a pintura brilhar como fogo líquido. Ele abriu o folheto de especificações que estava sobre o capô e começou a ler, anotando algo no celular com a mesma calma de quem faz lista de compras. Sofia, que observava de longe, cutucou Lucas. Tá vendo? Ele tá se achando. Aposto que é daqueles que vêm, fingem que vão comprar e depois postam no Face que quase levaram uma Ferrari. Lucas riu alto, sem se preocupar em disfarçar. Deixa ele sonhar. Daqui a pouco cansa e vai embora. Enquanto isso, na entrada da concessionária, Gabriel, o jovem segurança de 22 anos, observava tudo com um desconforto crescente. Ele era novo no emprego, contratado há apenas 3 meses, e seu trabalho consistia basicamente em abrir portas, checar crachás e sorrir para os clientes. Gabriel vinha de uma comunidade no morro, onde aprendera desde cedo que respeito não tem preço. Quando Ronaldinho entrou, Gabriel o cumprimentou com um "Boa tarde, senhor. Bem-vindo à Aurora Luxo." Tão caloroso que Ronaldinho parou por um segundo, surpreso. "Obrigado, meu irmão." Ele respondeu, com um sorriso que parecia dizer mais do que as palavras. Agora, vendo Ronaldinho ser tratado como um intruso, Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele se aproximou de Lucas hesitante e disse em voz baixa: "Mano, por que não ajuda o cara? Ele parece interessado de verdade." Lucas virou-se, rindo como se Gabriel tivesse contado uma piada. "Tá de brincadeira, né, moleque? Olha a pinta dele. Esse aí não tem nem pra pagar o IPVA de um Fiat." "Reloxo, ela iava embora." Gabriel recuou, mas seus olhos não desgrudaram de Ronaldinho. Havia algo naquele homem, a forma como ele se movia, como olhava os carros, como mantinha a calma mesmo sendo ignorado, que fazia Gabriel sentir que ele não era qualquer um. Ronaldinho, alheio aos cochichos, sentou-se em uma das poltronas de couro da área de espera, um canto reservado para clientes VIP, mas que estava vazio naquele momento. Ele abriu um catálogo da Porsche, folheando as páginas com atenção, às vezes franzindo a testa, às vezes sorrindo, como se estivesse imaginando o ronco do motor em uma estrada aberta. Diego, outro vendedor, juntou-se a Lucas e Sofia, formando um pequeno grupo de fofoca. "Olha o cara lá, sentado como se fosse o dono da loja," Diego disse, apontando com a cabeça. "Acha que tá em casa, no sofá, assistindo o Globo." Sofia riu, mas seus olhos brilhavam com uma ponta de maldade. "Daqui a pouco ele pede um cafezinho. Vamos ver quanto tempo aguenta antes de sair correndo." Na recepção, uma funcionária chamada Clara, que cuidava das papeladas, também notou a cena. Ela era mais velha, com quase 40 anos, e já tinha visto de tudo naquele lugar: clientes arrogantes, vendedores gananciosos e até mesmo gente humilde que entrava só para sonhar. Mas algo em Ronaldinho a intrigava. Não era só a calma dele, mas a forma como ele parecia à vontade, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Clara se inclinou para uma colega e sussurrou: "Acha que ele é algum famoso disfarçado? Tipo, sei lá, um ator ou cantor?" A colega riu, balançando a cabeça. "Famoso com esse chinelo? Tá louca, Clara. Esse aí é só mais um curioso." Enquanto os minutos passavam, a tensão no ar crescia, embora Ronaldinho parecesse imune a ela. Ele continuava sentado, agora com o celular na mão, digitando algo com os polegares. De vez em quando levantava os olhos, observando os vendedores, os clientes que entravam e saíam, e até o movimento da rua lá fora, onde o sol começava a se inclinar, pintando Copacabana de tons dourados. Gabriel, ainda na entrada, não conseguia tirar os olhos dele. Ele sentia uma mistura de admiração e indignação. Por que ninguém dava uma chance àquele homem? Por que o julgavam tão rápido? Ele pensou em sua mãe, que sempre dizia: "Filho, trata todo mundo bem, porque você nunca sabe quem está na sua frente." Essas palavras ecoavam em sua cabeça enquanto ele via Ronaldinho ser tratado como um estorvo. Lucas, agora mais irritado do que divertido, decidiu que era hora de resolver a situação. Ele caminhou até Ronaldinho, parando a poucos metros da poltrona. "Ô, meu amigo," ele disse, com um tom que misturava falsa simpatia e impaciência. "A gente tá esperando uns clientes importantes, e essa área aqui é reservada, sacou? Se não for comprar, melhor dar espaço, tá?" Ronaldinho ergueu os olhos do catálogo, o boné projetando uma sombra sobre seu rosto. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar anos de experiência com esse tipo de atitude. "Sem problema, irmão," ele disse, fechando o catálogo com cuidado. "Mas antes, posso falar com o gerente? Só uma palavrinha rápida." Lucas franziu a testa, confuso. "Gerente? Pra quê?" Ele olhou para Sofia, que deu de ombros, como se dissesse: "Deixa ele se enrolar." "Tá, espera aí." Lucas resmungou,
virando-se para chamar Ricardo, o supervisor de vendas. Enquanto isso, Diego se aproximou de Sofia, rindo baixo. O cara tá forçando a barra. Aposto que quer reclamar que não serviram champanhe para ele. Eles riram, mas havia um nervosismo no ar, como se no fundo soubessem que algo estava prestes a mudar. Gabriel, da entrada, observava tudo, seu coração batendo mais rápido. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquele homem, com seu chinelo velho e sua garrafa d'água amassada, estava prestes a virar o jogo. E ele não estava errado. A tensão na concessionária Aurora Luxo em Copacabana parecia um fio esticado, pronto para romper. O sol escaldante do Rio de Janeiro lançava reflexos dourados pelas vitrines, mas dentro do salão climatizado, o clima era outro. Ronaldinho Gaúcho, ainda sentado na poltrona de couro da área VIP, segurava o catálogo da Porsche com a mesma calma de quem folheia um jornal na varanda de casa. Seus óculos escuros repousavam sobre o boné, e ele tamborilava os dedos no braço da poltrona, um ritmo sutil que lembrava os dribles que outrora encantaram o mundo. Os vendedores, agora mais irritados do que divertidos, trocavam olhares inquietos. Lucas, o mais vocal deles, cochichava com Sofia, sua colega de risadas ácidas. Esse cara tá testando nossa paciência. Quem ele pensa que é, sentado aí como se fosse o rei do pedaço? Sofia, com um sorriso sarcástico, respondeu. Rei do pedaço? Rei da favela, isso sim. Daqui a pouco pede para testar o carro e sai correndo. Eles riram, mas o som era forçado, como se uma pontada de dúvida começasse a corroer sua arrogância. Diego, outro vendedor, juntou-se ao grupo, apontando para Ronaldinho com o queixo. Olha só, ele tá anotando alguma coisa no celular. Será que tá fazendo lista de desejos para Papai Noel? As risadas ecoaram, mas não tão altas quanto antes. Algo no ar havia mudado, e eles sentiam, mesmo sem admitir. Enquanto isso, na entrada, Gabriel, o jovem segurança, observava a cena com um misto de ansiedade e admiração. Ele não sabia quem era aquele homem de camiseta desbotada e chinelos gastos, mas algo nele, talvez a forma como mantinha a serenidade diante das provocações, ou o brilho nos olhos que parecia esconder uma história maior, fazia Gabriel acreditar que ele não era comum. Gabriel pensava na sua própria vida, nas vezes em que fora julgado por ser só um segurança, por vir do morro, por não ter o perfil que as pessoas esperavam. Ele via um reflexo de si mesmo naquele homem, e isso o fazia querer protegê-lo, mesmo que só com um olhar de apoio. Por que ninguém dá uma chance para ele? Gabriel murmurava para si mesmo, apertando o rádio de comunicação que pendia do cinto. No salão, a chegada de um cliente VIP intensificou o contraste. Um Rolls-Royce Phantom preto estacionou com pompa na frente da concessionária e as portas se abriram para revelar Eduardo Almeida, um magnata do setor imobiliário conhecido por seus ternos sob medida e sua frota de carros de luxo. Lucas, Sofia e Diego praticamente tropeçaram uns nos outros para recebê-lo. Senhor Almeida, que prazer tê-lo aqui! Exclamou Lucas com um sorriso tão largo que parecia doer. Sofia correu para buscar um café expresso, enquanto Diego abria a porta da área VIP com uma reverência exagerada. Temos o novo Bentley Continental GT pronto para o senhor inspecionar, disse Diego, quase se curvando. Eduardo, com óculos escuros de armação dourada e um charuto apagado na mão, apenas assentiu, acostumado a esse tipo de tratamento. Ele passou por Ronaldinho sem sequer notá-lo, como se o homem de boné e jeans fosse parte da mobília. Ronaldinho, por sua vez, observava tudo com atenção. Seus olhos seguiam os movimentos dos vendedores, a pressa em agradar Eduardo, a maneira como ignoravam os outros clientes que não pareciam promissores. Ele não sentia raiva, mas uma tristeza familiar, a mesma que o acompanhava desde os dias de menino em Porto Alegre, quando os olhares de desdém o seguiam por usar chuteiras remendadas. Ele anotava algo no celular, talvez uma ideia, talvez uma lembrança, e então ergueu os olhos, cruzando o olhar com Gabriel na entrada. Por um instante, os dois trocaram um aceno quase imperceptível, um reconhecimento mútuo de quem sabe o que é ser invisível. A paciência dos vendedores com Ronaldinho, porém, estava no fim. Ricardo, o supervisor de vendas, um homem de 40 anos com cabelo engomado e um relógio Rolex que ele fazia questão de exibir, decidiu que era hora de limpar o salão. Ele caminhou até Ronaldinho com passos firmes, o tipo de andar que dizia: "Sou eu quem manda aqui. Boa tarde, senhor." Ele começou com uma cortesia tão falsa que parecia pingar veneno. "Essa área é reservada para clientes em negociação. Se o senhor não tem intenção de comprar, peço que libere o espaço. Estamos esperando uma visita importante." As palavras eram educadas,
mas o tom era claro. Você não pertence aqui. Ronaldinho ergueu os olhos, o boné projetando uma sombra sobre seu rosto. Ele sorriu, um sorriso que misturava diversão e sabedoria, como se já tivesse ouvido esse discurso 1000 vezes. Entendo, meu amigo, ele respondeu, a voz calma, quase melódica. Mas antes de ir, gostaria de falar com o gerente geral. É possível? Ricardo franziu a testa, surpreso com a ousadia. O gerente? Ele está muito ocupado, mas... Por que o senhor quer falar com ele? Ronaldinho inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Só uma conversa rápida. Prometo não tomar muito tempo. Ricardo hesitou, olhando para Lucas, que deu de ombros com um riso abafado. Tá, espera aí, Ricardo disse, virando-se para o interfone. Ele murmurou algo para a recepcionista Clara, que arregalou os olhos, surpresa. Ele quer o quê? Falar com o Carlos? Esse cara tá louco, ela disse ao telefone, mas obedeceu, chamando o gerente geral. Enquanto isso, os vendedores formaram um pequeno círculo, trocando comentários mordazes. O cara acha que é quem? Um sheik árabe disfarçado? Zombou Diego, girando uma caneta entre os dedos. Sheik de Taubaté, isso sim, retrucou Sofia, rindo. Lucas, porém, estava menos à vontade. E se ele for alguém importante? Tipo um cara de TV ou coisa assim? Sofia revirou os olhos. Com esse chinelo? Para, Lucas, você tá viajando. Mas a semente da dúvida já estava plantada, e os olhares deles começaram a vacilar, alternando entre Ronaldinho e a porta por onde o gerente deveria chegar. Gabriel, da entrada, sentia o coração apertado. Ele queria fazer algo, dizer algo, mas sabia que seu lugar na hierarquia da concessionária era insignificante. Ainda assim, ele se aproximou de Clara na recepção e sussurrou. Mana, esse cara não é qualquer um, eu sinto isso. Por que estão tratando ele assim? Clara, que já tinha suas próprias suspeitas, suspirou. Gabriel, aqui é assim. Eles só dão bola pra quem parece ter grana. Mas, sei lá, esse cara tem uma vibe diferente. Vamos ver o que o Carlos faz. Gabriel assentiu, mas seus olhos não desgrudavam de Ronaldinho, que agora se levantava da poltrona, esticando os braços como se estivesse se preparando para um jogo. Minutos depois, Carlos, o gerente-geral, desceu as escadas do escritório no segundo andar. Ele era um homem de 50 anos, com cabelo grisalho penteado para o lado e um terno azul marinho que gritava a autoridade. Sua presença fazia os vendedores se endireitarem, como soldados diante de um general. Ele caminhou até Ronaldinho, estendendo a mão com um sorriso profissional. Boa tarde, senhor. Sou Carlos, gerente-geral da Aurora Luxo. Fui informado que o senhor deseja falar comigo. Em que posso ajudar? Sua voz era firme, mas havia uma curiosidade genuína ali, como se ele sentisse que algo estava fora do comum. Ronaldinho se levantou, tirando o boné e os óculos escuros. Pela primeira vez, seu rosto ficou completamente visível, e o salão pareceu parar. Aqueles olhos, aquele sorriso era impossível não reconhecer. Boa tarde, Carlos, ele disse, apertando a mão do gerente com firmeza. Meu nome é Ronaldinho Gaúcho. Vim aqui para comprar um carro. Mas parece que não sou o tipo de cliente que seus vendedores querem atender. A voz era tranquila, quase brincalhona, mas cada palavra caiu como uma pedra no silêncio do salão. Um copo de café escorregou da mão de Lucas, espatifando-se no chão. Sofia levou a mão à boca, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Diego recuou, murmurando. Não é possível. Clara, na recepção, deixou escapar um eu sabia, abafado enquanto Gabriel na entrada sentiu o coração disparar, um sorriso de alívio e orgulho se formando em seu rosto. Carlos, por um momento, perdeu a compostura. Ronaldinho? Gaúcho? O Ronaldinho? Ele gaguejou, o rosto ficando vermelho. Meu Deus, nós não sabíamos. Por favor, me perdoe, isso é um mal-entendido. Ronaldinho ergueu a mão, pedindo silêncio. Calma, meu irmão, ele disse, o sorriso ainda intacto. Não tô aqui para fazer confusão. Só vim comprar um carro para um projeto de caridade que tô montando. Mas sabe, é engraçado como a gente é tratado quando ninguém sabe quem a gente é. Ele fez uma pausa, olhando ao redor, seus olhos encontrando os de Lucas, Sofia e Diego, que agora pareciam querer sumir. Eu não ligo pro que pensaram de mim, mas me incomodou ver como tratam quem não parece importante. Menos uma pessoa. Ele virou-se para Gabriel, que estava parado na entrada, as mãos trêmulas. Aquele rapaz ali, o Gabriel, foi o único que me tratou como gente desde que entrei. E isso, meus amigos, vale mais que qualquer carro. O salão ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado.
Carlos, tentando recuperar o controle, gaguejou. Senhor Ronaldinho, por favor, deixe-me corrigir isso. Vamos atendê-lo como merece. Qual carro o senhor quer? Temos uma sala VIP, café, o que precisar. Mas Ronaldinho balançou a cabeça, rindo baixo. Não precisa de sala VIP, Carlos. Quero aquele Porsche Verde Esmeralda ali. Mas tem uma condição. Ele fez uma pausa, olhando para Gabriel, que agora se aproximava, chamado por Clara. Quero que o carro seja registrado no nome do Gabriel. Ele merece, porque ele viu em mim o que ninguém aqui viu. Uma pessoa. Gabriel parou, os olhos arregalados, as pernas bambas. Quê? Eu? Não, senhor, o senhor está brincando. Ele balbuciou, mas Ronaldinho colocou a mão em seu ombro, um gesto paternal. Não é brincadeira, meu irmão. Você me tratou com respeito, sem saber quem eu sou. Isso não tem preço. O carro é seu. As lágrimas brotaram nos olhos de Gabriel e ele cobriu o rosto, incapaz de acreditar. Clara, na recepção, começou a aplaudir. E logo outros clientes que assistiam à cena se juntaram. O aplauso cresceu, mas não era só para Ronaldinho, era para Gabriel, para a lição que aquele momento representava. Lucas, Sofia e Diego ficaram paralisados, o peso da vergonha esmagando-os. Lucas tentou se aproximar, gaguejando um pedido de desculpas, mas Ronaldinho apenas sorriu e disse: Relaxa, cara. Só lembra disso da próxima vez que julgar alguém pela roupa. Carlos, ainda atordoado, correu para organizar os papéis da compra. Enquanto isso, um cliente que gravava tudo com o celular postou o vídeo nas redes sociais com a legenda: Ronaldinho Gaúcho cala a boca de vendedores arrogantes e dá uma lição de humildade. O vídeo começou a viralizar, mas Ronaldinho, alheio ao burburinho, sentou-se com Gabriel para explicar sua decisão. Você me lembrou de mim mesmo, quando eu era só um moleque sonhador, ele disse, a voz embargada. Nunca esquece quem você é, tá? Quando Ronaldinho deixou a concessionária, o sol já se punha, tingindo Copacabana de laranja e roxo. Ele entrou em um carro simples, sem alarde, e partiu, deixando para trás um salão em choque e um jovem segurança que nunca esqueceria aquele dia. Gabriel, ainda segurando os papéis do Porsche, olhou para o céu, as lágrimas misturando-se com um sorriso. E nas redes sociais, o Brasil começava a se emocionar com uma história que ia muito além de um carro, uma história sobre respeito, humildade e o poder de ver o outro como igual.